E aí, pessoal, aqui é Diego Carneiro mais uma vez. Vamos dar continuidade então àquele estudo que a gente estava fazendo sobre os métodos de avaliação. Nós falamos na aula passada dos métodos experimentais. Vamos fechar aqui um pouquinho com os métodos quase experimentais ou não experimentais. Vamos olhar primeiro aqui três casos particulares, né? Primeiro, a avaliação pré-post, ou seja, antes e depois, a diferença simples e o método de diferença-diferença. Vamos observar quando esses métodos são válidos, quais são as hipóteses que são necessárias para fazer e quais são as limitações. Então vamos começar com a avaliação antes e depois, né? Então vamos pegar, por exemplo, o exemplo lá do Balzac, né, das aulas para as crianças, e vamos olhar ao longo de um ano como é que foi o resultado das crianças que participaram do programa. Então eu tenho aqui, por exemplo, o resultado pré-teste, né, o teste antes das crianças ingressarem no programa e o teste depois. Então antes elas tiraram esses scores, 24,8 e depois 51,22, de modo que eu poderia tomar a diferença dos dois e imaginar que o efeito foi alguma coisa perto de 26,42. A questão aqui é sobre que condições isso daqui vai me representar de fato o impacto do programa. Ou pelo melhor, qual a suposição que eu estou fazendo ao assumir isso que é o impacto do programa. Basicamente o que eu estou assumindo é que o contrafactual ficou parado. Ou seja, sem o programa as crianças continuariam sabendo a mesma coisa que elas sabiam no começo do ano. De modo que o incremento que foi observado se deve totalmente ao programa. Ou seja, o contrafactual representa as crianças pré-tratamento. Outra forma de avaliação seria por meio de uma diferença simples. Eu poderia comparar crianças que participaram do programa com crianças que não participaram do programa. Aqui no exemplo, então, teria que o score das crianças que participaram do Balzac foi 51,22 e já a média das crianças que não participaram do Balzac foram 56,27. De modo que eu teria uma diferença negativa em 5,05 pontos. Ou seja, é como se o programa tivesse reduzido aí em torno de 5 pontos, 5 scores, a nota dessas crianças. Que hipótese eu tenho que tomar para assumir isso aqui, de fato, é o impacto do programa? Basicamente, o que eu tenho que assumir é que o meu grupo de comparação ele vai ser exatamente o meu contrafactual. Ou seja, se as crianças não tivessem participado do programa, elas teriam exatamente o mesmo resultado das crianças do grupo de controle. Para poder entender, então, um pouquinho do problema dessas duas metodologias, o antes e depois e a comparação com outro grupo, a gente tem que entender um pouquinho do que seria um viés de seleção. Então, imagina que você tem uma população, né, composta aqui por pessoas diversas, né, com características diversas. E aí daqui eu tomo dois grupos. Um grupo de participantes e um grupo de não participantes. Noto que esses grupos eles são diferentes, né, entre si. De modo que quando eu observo o resultado final, eu não sei se isso se deveu à intervenção ou se deveu às diferentes características iniciais. Então, quando eu faço comparação depois, eu estou assumindo que esses caras eles vão ficar parados na ausência do programa. E quando eu faço comparação entre grupos, o que eu estou assumindo é que essa diferença elas não existem. Ou seja, é como se os grupos fossem iguais, e a única diferença é que um recebeu o programa e outro não. Uma combinação então dos dois métodos seria o método de diferença. Que na verdade eu vou comparar, por exemplo, qual foi o ganho, né, de score, ou seja, qual foi o aumento de score das crianças que participaram do programa, comparado com o ganho de score das crianças que não participaram do programa. Então, se eu pegar aqui as crianças que participaram do programa, elas tinham 24,8, depois ficaram 51,26, logo tiveram aumento de 26,42, como a gente já tinha visto. Já as crianças do grupo de comparação, elas tinham 36,67, aumentaram para 56,27. Logo a diferença, né, o ganho delas foi 19,6 scores. Se eu tomar então a diferença dos dois, eu vou ter aqui 6,82. Qual a hipótese então que eu estou assumindo para que isso aqui de fato seja o impacto do programa? Basicamente o que eu vou assumir é que a trajetória do grupo de controle ela seria aquela que seria tomada pelo grupo de tratado na ausência do tratamento. Note que nesse caso, nosso grupo de controle já tinha scores, né, superiores ao do grupo de tratado antes do tratamento. Só que essa diferença ela foi reduzida. Ou seja, o ganho de scores dos participantes do programa foi maior do que o ganho de scores do grupo de controle. De modo que essa diferença pode então ser entendida como um impacto do programa, né, assumindo que essa seria a trajetória dos tratados na ausência do tratamento. Existem outros métodos também que são mais sofisticados para fazer análise não experimental. Ele cita aqui alguns: regressão, matching, variável experimental e regressão descontínua. Mas todos eles têm aquela mesma ideia. Eu vou, de alguma forma, tentar mimetizar, né, tentar imitar o que seria o grupo contrafactual. Só que para isso eu tenho que fazer algumas suposições. O problema é que muitas dessas suposições elas não são testáveis. O autor aqui dá o resultado, né, de várias avaliações. Uma avaliação daquela antes e depois, da diferença simples, diferenças, um modelo de regressão e um experimento randomizado. A gente percebe que, dependendo do método que você utiliza para fazer a avaliação, o seu resultado vai ser totalmente diferente. Ele pode variar aqui de 26 positivo até menos 5, mas a gente nota que o modelo de diferenças, pelo menos nesse caso, eles mostrou o resultado mais parecido com o padrão ouro, né, que é o desenho aleatório. Então, concluindo aqui a apresentação, o autor ele pergunta, né, por que fazer a randomização? Já que existem outras formas, né, alternativas e possivelmente mais baratas de avaliar o problema, por que a gente faria um experimento randomizado? Basicamente,
primeiro argumento dele é de que se o experimento for bem conduzido, eu vou ter o padrão ouro, né? Eu vou ter a forma mais crível de avaliar o impacto do programa. E de outra forma, que se eu fizer avaliações escolhendo métodos diferentes, cada método, né, vai ter hipóteses diferentes e potencialmente vai produzir impactos diferentes. De modo que eu não tenho como saber se essas hipóteses, né, que sustentam esses métodos são de fato verdadeiras ou não, dado que elas não são testáveis. Portanto, né, faz sentido você realizar os experimentos randomizados. E é isso, pessoal. Mais uma vez aqui, dizendo que peguei esses slides emprestados aqui do J. Paul, um mini curso fazendo, então decidi só repassar um pouquinho do conhecimento com vocês. E é isso, muito obrigado, a gente se vê por aí. Valeu.